Mauro. Bom, eu primeiro queria dar o bom dia a todos, né, e parabenizar todos os prefeitos aqui pela eleição, né, e agora chegamos no momento, passamos aí da euforia da vitória para os desafios aí que temos aí pela frente a enfrentar, né. Eu queria saudar o presidente do ITV, né, o senador José Aníbal, né, que ajudou muito, né. O José Aníbal, na época que o Serra assumiu a Prefeitura de São Paulo, e eu fui seu secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, o Zé Aníbal tinha sido eleito vereador na cidade de São Paulo e líder do governo, e ajudou muito, muito mesmo, no processo de ajuste das finanças do município de São Paulo, né? O Zé Aníbal tem uma grande experiência legislativa e conseguiu conduzir bem os projetos para a sua aprovação na Câmara Municipal, né? O Goldman, que trabalhamos juntos também no governo do Estado, eu queria saudar o Paulo, a Renata também, que trabalhamos juntos também no governo de Minas Gerais também. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Companhia de Saneamento de Minas, quando a Renata estava lá em Minas, e dizer da grande satisfação e da alegria de a gente estar aqui e poder passar um pouco dessa experiência que temos aí de várias prefeituras e várias experiências em governos estaduais e mesmo no governo federal, né? Então, eu queria que passasse, por favor. Então, estamos aí passando da fase da euforia, acho que vocês já passaram, né? E entraram aí nos desafios dos novos gestores, que não são poucos. Como o Zé Aníbal aqui comentou, nesse momento de crise, né, econômica, com queda significativa da arrecadação, seja de recursos próprios ou de transferências do governo federal, ou mesmo dos governos estaduais, é algo que realmente é extremamente preocupante, que provavelmente vocês vão pegar prefeituras em situação extremamente difícil, e é importante que vocês atentem para algumas sugestões que nós vamos dar aqui para os senhores nesse momento. Próximo, por favor. Bom, tem algumas sugestões iniciais, nós relacionamos aqui umas 14 que considero extremamente importantes. A primeira é fazer um bom diagnóstico sobre a situação encontrada em todas as áreas. Então, para isso, é extremamente importante que vocês constituam uma boa equipe de transição, para que vocês possam levantar todas as informações necessárias, em especial as informações em relação ao encerramento do exercício, se há possibilidade de pagar todos os compromissos que foram feitos pela administração anterior, ou se vai sobrar compromissos a serem pagos para a próxima administração, que são os senhores. Avaliar o orçamento, a proposta orçamentária de 2017, para verificar se as estimativas de receita estão condizentes com a realidade econômica, avaliar a estimativa de despesa que está consignada na proposta orçamentária, para identificar se, eventualmente, não existem superestimativas de receita e subestimativa de despesa, que levarão, certamente, a uma situação extremamente desconfortável no exercício de 2017. Se vocês tiverem dívidas a pagar de exercícios anteriores e mais orçamento desequilibrado em 2017, a situação é grave e exige medidas imediatas que precisam ser adotadas. Esse diagnóstico feito, né, é importante que ele seja divulgado, compartilhado com a população por intermédio dos meios de comunicação, para que vocês não sejam acusados lá na frente de esconder alguma informação ou, passado 3, 4, 5 meses, não falou nada em relação à situação encontrada, vocês passam também a ser coniventes em relação ao passado. Por isso que acho que é extremamente fundamental um bom diagnóstico em relação à situação encontrada, para que possa definir quais medidas devem ser implantadas já no exercício de 2017, ou mesmo agora, no período de transição, para que vocês não sejam contaminados por má administração eventualmente ocorrida no período anterior. Atenção especial sobre a situação financeira do município, né, a disponibilidade de caixa para pagamento de compromisso, conforme falei, reestimativa de receitas e despesas de 2017, extremamente importante isso aqui, né? Próximo, por favor.
Uma outra questão relevante é vocês identificarem, né, isso aqui a gente chama de Agenda 100, né, identificar quais ações e decisões precisariam ser tomadas nos 100 primeiros dias de governo, né? Existem várias ações, né, que o governo atual sabe que precisam ser adotadas nos primeiros 100 dias de governo. Se vocês não perguntarem, logicamente, eles se omitirão em relação a isso para que vocês não tenham administração, cometam erros já no início do governo. Isso aqui minimiza a possibilidade de erros por não tomar decisões ou ações que precisariam ser tomadas nos 100 primeiros dias de governo. Aqui é extremamente importante vocês fazerem um divisor de águas em relação à administração anterior e à administração atual. Se vocês encontram, eventualmente, uma situação extremamente ruim no que se refere às finanças do município, divulguem esta informação e promovam um divisor de águas, ou seja, dívidas de exercício anteriores não podem contaminar as ações importantes de serem feitas neste exercício. Então, é importante que identifique quais são as dívidas, porém, faça um divisor de águas em relação aos compromissos que vocês, eventualmente, venham assumir a partir de 1º de janeiro. Esse, sim, tem que ser pago em dia. Agora, os compromissos de exercícios anteriores terão que ser pagos, logicamente, mas não com as receitas, não comprometendo a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017. Se não fizer este divisor de águas, as receitas arrecadadas no exercício, em janeiro, fevereiro e março, vocês utilizarão para pagamento de compromissos de exercícios anteriores. E aí vocês entrarão certamente em dívida em relação aos compromissos a partir de janeiro de 2017. Façam um divisor de águas. O que é dívida do exercício anterior, ok, vamos pagar, porém sem comprometer o exercício presente, né? Vamos priorizar os pagamentos relativos ao exercício de 2017 e o anterior vão pagar sem que comprometa as despesas essenciais na área da saúde, educação, da assistência social. Vamos pagar de maneira parcelada, né? Aqui fizemos, inclusive, isso em São Paulo, no município, fizemos também em Salvador, onde parcelamos a dívida de exercícios anteriores em 7 anos, para que nós pudéssemos usar as receitas do exercício da gestão do prefeito que assumia para pagamento dos compromissos assumidos naquela gestão. Divisor de águas extremamente importante, senão vocês estarão contaminados com a dívida de prefeitos anteriores. Adotar medidas para o ajuste fiscal imediatamente após a posse, né? Porque se não fizer o ajuste fiscal, se houver um desajuste nas contas do município, não for feito um ajuste fiscal inicialmente, vocês vão provavelmente sangrar 4 anos, né? É melhor sofrer no primeiro ano do que ficar sofrendo 4 anos não tendo as receitas suficientes para atender os compromissos que os senhores assumiram nas campanhas eleitorais. Então, promovam medidas para o ajuste fiscal imediatamente após a posse. Renegociação de dívidas, que eventualmente vocês tenham recebido de administração anteriores, redução de despesas e ações para incremento de receitas. Logicamente, mais à frente, nós temos um cardápio de todas as ações que poderiam ser feitas em todas essas áreas, de incremento de receita, de redução de despesa e de renegociação de dívida. Próximo, por favor. Próximo. Por favor, atenção aqui, próximo aqui. Não assumir também uma coisa muito importante, responsabilidades que não são da prefeitura, né? Eu conheço muitos prefeitos que querem assumir, por exemplo, a segurança pública. Vamos ampliar aqui a guarda civil, né? Para que, já que o Estado não está atendendo direitinho, vamos ampliar a guarda civil. Muitos, inclusive, fizeram promessas de campanha dizendo que vão ampliar a guarda civil. Segurança pública não é responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura não tem as receitas suficientes para fazer segurança pública. Se tivesse a responsabilidade, teria, logicamente, os recursos para isso. Não assumam responsabilidades
pelas quais vocês não têm os recursos financeiros para isso, né? Então, segurança pública, responsabilidade do Estado, né? Ensino universitário não é de responsabilidade da Prefeitura, né? O ensino fundamental é responsabilidade da Prefeitura, o ensino médio é de responsabilidade do Estado e o ensino universitário é de responsabilidade do governo federal. Não assumam, volto a dizer, responsabilidades que não são dos senhores. Serviços de saúde de média e alta complexidade também não são responsabilidade da Prefeitura. Está aqui o Bajas Neg, conhece bastante a questão de saúde. Prefeitura é a atenção básica, né? Se vocês quiserem construir um hospital para poder atender melhor a população, não terão recursos para isso. Eu vejo prefeitos, né, pelo país que já estão consumindo da receita corrente líquida 35% da receita corrente líquida no pagamento dos serviços de saúde. Por quê? Porque construíram um hospital muito bem estruturado, e na saúde é assim, quanto mais eficiente você for, maior será a sua demanda. Só que os serviços públicos de saúde, conforme previsão constitucional, ele é universal e gratuito. Vocês não podem recusar qualquer pessoa à porta que se dirija ao serviço público de saúde. Então, muita atenção em relação a isso. Façam bem o que é de responsabilidade dos senhores, né? E não assumam compromissos que não são responsabilidade dos municípios, que vocês não terão recursos para isso. Se for responsabilidade do Estado, mobilizem o Estado para isso. Se for responsabilidade da União, mobilizem a União para isso, mas não assumam responsabilidades que não são dos senhores. Então, é fazer bem feito o que é de responsabilidade do município. Isso aí vocês têm que fazer muito bem feito, porque isso vocês serão cobrados, né? Selecionem bem secretários, né? Que o prefeito não opera sozinho, né? Ele opera com uma equipe. Então, escolham bem os seus secretários, pessoas experientes, de reputação ilibada, né? Que possam ajudá-los na construção das ações necessárias e prometidas na campanha eleitoral. Próximo. Não tentem fazer tudo o que precisa ser feito ao mesmo tempo. Vocês não conseguirão fazer tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes entra um prefeito que está extremamente entusiasmado, vou resolver todos os problemas de saúde, de educação, de segurança, de assistência social e tal. Vocês não conseguirão fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, não queiram, ao sentar à cadeira no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, queiram fazer tudo o que vocês gostariam que fosse feito, tudo o que vocês prometeram, porque não será possível fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo ao mesmo tempo é fazer tudo mal feito, né? Então, vamos fazer as coisas que podem ser feitas, bem feitas, né? E o que pode ser feito, bem feito, né? E que acho que é algo extremamente importante, né? E que, por vezes, a gente não dá o valor necessário quando é responsável pela execução, mas nós damos um valor fundamental quando nós visitamos alguma cidade. Quando nós visitamos alguma cidade, o que nós observamos? Se a cidade está bem recapeada, se a sinalização horizontal e vertical está bem feita, se a cidade está iluminada, se há limpeza pública, a manutenção das praças e prédios públicos, é o que nós olhamos. Chegamos à cidade e vamos verificar se tem buraco na rua, se o meio-fio está pintado, se a rua está limpa, a calçada está limpa, né? É o que nós olhamos, né? O que nós observamos em cidade ou em outras cidades, vamos observar nas nossas. Ou seja, vamos dar prioridade, né, à zeladoria, né? E eu lembro bem, o hoje ministro Serra, quando prefeito na cidade de São Paulo, e todas essas confusões que nós passamos lá também, demos prioridade a essas ações, né? Um ano e 8 meses depois, ele estava eleito governador do estado de São Paulo, né? Com alto índice de aprovação, né? Eu estou falando aqui essas recomendações, né, que são recomendações por conta de experiências
bem-sucedidas, né, desses prefeitos em que tive oportunidade de ajudar no desenvolvimento de suas ações. Sejam resolutivos, não enrolem, né? Sejam resolutivos, né? Tem problema? Vamos resolver o problema. Não enrolem, não sejam indecisos em relação às decisões que eventualmente precisam ser tomadas. Próximo. Programem visitas semanais a bairros, acompanhado aí das equipes próprias, né? Não fiquem no gabinete, né? Saiam à rua, vão fazer visitas a bairros, levem as equipes responsáveis pela manutenção nos bairros, convidem a imprensa para poder acompanhar essa visita. Tá? Eu acho que o prefeito na rua, mostrando que ele está observando as coisas erradas que eventualmente estejam ocorrendo e, junto com a equipe, já determinando as ações que precisam efetivamente ser realizadas, eu acho que ajuda bastante, dá uma visibilidade muito grande em relação às ações que ele está fazendo e vai ter a população ao seu lado, né? Quem fazia muito isso aqui era o prefeito Neto, né, em Salvador, e foi agora recentemente reeleito com 75% de votação. E o Mauro era o secretário de Finanças do prefeito. Bom, aqui elaborem um planejamento estratégico, e aí aqui é extremamente importante, né, que vocês planejem as ações a serem feitas, né? Tem um ditado antigo que diz o seguinte, que qualquer caminho serve para quem não sabe para onde ir, né? Quem não sabe aonde ir, quem não sabe o que fazer, né, qualquer caminho serve. Então, é importante que por intermédio do planejamento, que você comece a separar as importâncias das emergências. Porque se vocês não fizerem um planejamento, não estabelecerem claramente aonde vocês querem ir e de que forma chegarão lá, nesse processo de planejamento, vocês vão se perder nas emergências do dia a dia. Após 4 anos, sem um planejamento, o que vai acontecer? Vocês vão olhar para trás e vão falar, puxa, trabalhei para burro. Mas qual foi o resultado desse trabalho? Vocês vão olhar para trás e não vão conseguir identificar, porque vocês passaram 4 anos cuidando de emergências na prefeitura e esqueceram de tratar, de definir e de perseguir as importâncias, que são as ações estratégicas que precisariam ser realizadas no município. Então, planejem, não deixem de planejar as suas ações, né? Próximo. Bom, aqui é um capítulo sobre transição de governo. Essa apresentação aqui vai ficar disponível no ITV, né? Eu vou passar aqui rapidamente os próximos tópicos, porque não dará tempo, que se vocês terão muitas informações ainda a receber, com diversos palestrantes extremamente capacitados em diversas áreas. Eu vou só passar para vocês a importância de se fazer uma boa transição e como é que essa transição deve ser feita e estruturada. Então, aqui existe um diagnóstico, né, como deve ser feito o levantamento da situação fiscal, o balanço, das necessidades de custeio, dos projetos, da estrutura de governo, os projetos em tramitação, em lei, são sugestões de como deve ser conduzida uma transição de governo. Né, o próximo, por favor. Próximo. Próximo, por favor. As tarefas das equipes de transição estão aqui também. As medidas para o ajuste fiscal, né? Se houver necessidade de eventualmente se fazer um ajuste fiscal em 1º de janeiro, como esse ajuste fiscal deve ser feito. Próximo. As principais ações para redução de despesa. Próximo. Estão aqui listadas a estimativa de receitas e despesas previstas para 2017, os contingenciamentos necessários de serem feitos, né? Se as receitas estão bem inferiores às despesas previstas no exercício 2017, o que deve ser feito? Primeiramente, um contingenciamento de recursos, né? Até porque a tendência do secretário que chega é manter os programas anteriores e incorporar as atividades da secretaria, os novos programas. Se vocês permitirem que isso aconteça, o orçamento terá que ser duplicado a cada mudança de gestão.
por isso que é extremamente importante os contingenciamentos iniciais do orçamento, não só para equilibrar receitas e despesas, mas também para promover o que a gente chama de freio de arrumação, né? Reduz o orçamento para que as secretarias ajustem os seus programas às prioridades estabelecidas pelo governo. Próximo. Reavaliação e renegociação de contratos, extremamente importante, né? Provavelmente vocês vão encontrar contratos aí superfaturados que precisam ser ajustados. Na questão da execução orçamentária e financeira, né? Várias ações estão sendo aqui propostas, extremamente importantes nesta área de programação orçamentária e financeira, para que vocês só assumam compromissos com a real disponibilidade de recursos para isso, para que não assumam compromisso e depois não tenham disponibilidade de caixa para cumprir com os compromissos efetuados. Próximo. As despesas com pessoal, que deve ser feito em relação às despesas com pessoal, né? Próximo. Ainda no capítulo relativo a pessoal, que provavelmente será um problema grande que vocês terão, né, uma excessiva despesa com pessoal e encargos sociais. Próximo. Também aí uma série de medidas em relação a pessoal e encargos sociais, no que se refere à contribuição previdenciária, as compras públicas, né, que ações devem ser feitas na área de compras para reduzir despesas. Próximo. E outras ações em relação a haveres e dívidas, no que se refere a pagamento de precatórios também, tem ações nesse sentido, renegociação de dívidas de curto, médio e longo prazo. Próximo. Aqui tem uma lista de ações também para incremento de receita, para redução de despesa e para incremento de receita. Próximo. Vamos em frente. Então, aí as ações, a criação do CADIM, atualização da planta genérica de valores. Provavelmente, hoje há uma subtributação muito grande em relação ao patrimônio no Brasil, né? Em especial no que se refere ao IPTU, né? Valor, a planta genérica de valores normalmente tem um valor extremamente desatualizado em relação ao IPTU, né? Sugestão, logicamente, é fazer o ajuste em relação à planta genérica para que gere receitas importantes nos 3 próximos exercícios. Não se gerará em 2017, mas sim em 2018, 2019, né, e 2020. A exceção de cobrança administrativa, cobrança por meio de call center, penhora de recebíveis, né, que é aperfeiçoamento dos processos de cobrança, sejam eles administrativas ou judiciais. Próximo. Recadastramento em relação ao IPTU, instituição de programas de parcelamento incentivados, programas de parcelamento de débitos também, termos de adesão para que os órgãos federais possam fazer as retenções em relação ao ISS e recolher direto à prefeitura, né, aperfeiçoamentos na área de declaração de instituição financeira também, cobranças, aperfeiçoamentos também no sistema de verificação se o índice de participação do município está adequado, né, ou se tem empresa que não está declarando adequadamente o valor adicionado local. Poder se concentrar. Né? A questão do IPTU de 2017, né, o monitoramento dos grandes contribuintes. No que se refere à receita não tributária, né, também, né, vocês não têm apenas ações a fazer no que se refere à receita tributária. Em relação à receita não tributária, também tem um leque de ações que podem ser feitas de tal forma que vocês possam alavancar recursos importantes, seja na concessão de recursos de serviços públicos, né, concessões onerosas de serviços públicos na área de estacionamento, mobiliário urbano, etc., implantação de parcerias público-privada, contratação de operações de crédito, emissões de CEPACs, né, que é o certificado de um potencial adicional de construção, além daquele padrão estabelecido pela Prefeitura, né, captação de recursos a fundo perdido do governo federal, do governo estadual, licitações para contratação de instituição financeira para poder fazer a administração da folha de pagamento, de fornecedores também,
a administração da disponibilidade de caixa da prefeitura, tudo isso gera dinheiro importante para a prefeitura. A questão da concessão do serviço de água e esgoto, eventualmente, é algo extremamente rentável, né, que pode haver uma negociação ou com a empresa estadual ou, eventualmente, até com uma empresa privada que possa alavancar recursos. Alienação de imóveis inservíveis do município, securitização de recebíveis, né, a questão dos depósitos judiciais, também a possibilidade de captação de 70% dos depósitos judiciais em que o município é parte, isso já tem lei aprovada, né, de iniciativa do senador Zé Serra, a revisão dos procedimentos de cobrança também dos serviços do SUS, ações aqui para melhoria de gestão, tem uma série de sugestões aqui, principalmente na área de planejamento, né, que também são importantes de serem observadas pelos senhores, né, principalmente no que se refere, além do estabelecimento dos objetivos estratégicos a serem perseguidos, de indicador de desempenho, de metas por secretaria, que facilita o processo de acompanhamento da gestão de cada área, né? Que se a gente puder ter indicadores na área da saúde, indicadores na área da educação, que vocês pudessem pactuar esses indicadores com os secretários e, a partir daí, acompanhar efetivamente as ações que esses secretários estão implantando. Próximo. No planejamento, indicadores, né, define claramente as missões, futuro, tal, etc. A Renata é especialista nisso, viu? Podem explorar bastante a Renata. Próximo. Indicadores, estabelecimento de indicadores, extremamente importante. Próximo. E aí tem indicadores, né, na área de saúde, algumas sugestões de indicadores na área de saúde. Nível de satisfação da população, né, taxa de mortalidade infantil, são indicadores de resultados, né? É importante que o prefeito pactue com os secretários indicadores de resultados, né? Não adianta ter indicadores de processo. Quantas crianças foram vacinadas, por exemplo. O que importa é o índice de mortalidade infantil, se as crianças estão morrendo menos do que morriam anteriormente. Não importa quantos atendimentos hospitalares estão sendo feitos. O que importa é saber se as pessoas estão morrendo menos do que morriam no passado e se elas estão satisfeitas em relação aos serviços públicos prestados pelos senhores. Na área de educação, da mesma forma, não adianta avaliar se o professor está dando aula ou não está dando aula. É importante saber se as crianças estão aprendendo ou não estão aprendendo. E aí tem a proficiência em português, em matemática. Próximo. Meio ambiente também tem indicadores, transporte também tem sugestões de indicadores, todos de resultados em relação. Na fazenda também tem indicadores, na área de trânsito também vocês podem ter indicadores, tem algumas sugestões em diversas áreas, né? Próximo. As metas, como é que se estabelece, os planos anuais, como é que se são feitos também, né? Para que o plano anual ele diz o que vai ser feito naquele ano para alcançar os indicadores para o final da gestão, né? Tem várias outras ações para melhoria da gestão, não vou aqui listá-la, mas estão aqui já, a apresentação ficará aí para todos. Próximo. Bom, aqui tem um outro capítulo interessante, né, que são quais medidas deveriam ser adotadas no primeiro dia de governo, né? Aquelas medidas impactantes, né, que você edita, né, e tem um impacto extremamente importante, interno e externo. E aí tem uma série de decretos que poderiam, eventualmente, serem editados no primeiro dia de governo, mostrando que o governo se preparou bem, fez uma boa transição e sabe o que fazer nos 4 anos de gestão. Então, tem uma série de decretos. Vai passando, por favor. Eu não vou aqui citar um a um, né, mas se puder ir passando, né, o Comitê de Qualidade, Programa de Burocratização, Unificação de Caixa, Reavaliação e Renegociação de Contratos, Redução de Despesas, né, adoção de medidas temporárias, criação do Grupo de Trabalho para levantamento de haveres e dívidas. Próximo. Né, obrigatoriedade de pregão, recadastramento do servidor, criação de conselho de controle, comissão de política salarial, para tirar a pressão de cima do prefeito e compartilhar essa pressão com os secretários mais voltados à área, né, comitê gestor de concessões, contratação de serviços,
uso de veículos oficiais, regularidade cadastral, né? Mas se não tiver uma regularidade cadastral junto ao Estado e Prefeitura, vocês não vão jamais conseguir captar recurso a fundo perdido nesses entes. A vedação de nepotismo nos órgãos, né? Regulação de serviços públicos com terceiros, né? Elaboração do planejamento estratégico, né? Código de ética, estabelecimento também do retorno dos funcionários públicos cedidos, né? Para que vocês possam saber onde é que estão os funcionários da Prefeitura, nomeação, aí, estabelecer uma regra para nomeação de cargos de secretários municipais, extremamente importante, alinhado com a questão da ficha limpa, né? Enfim, tem aí uma série de sugestões de decreto. A apresentação vai ficar disponível no ITV, né? E se tiverem algumas dúvidas, nós estamos aí à disposição. Eu queria parabenizar a todos os prefeitos eleitos, né? E dizer que agora é o desafio, né? Agora é fazer tudo aquilo que foi prometido na campanha, numa crise econômica sem precedente no Brasil. Muito cuidado, muita atenção e sigam, por favor, as recomendações que fizemos aqui, que são extremamente importantes para vocês fazerem uma boa gestão. Muito obrigado a todos. Muito bom, Marcos. Presidente. Eu não posso deixar de fazer um cumprimento especial à mesa, em nome do presidente senador José Aníbal, um cumprimento muito especial ao meu senador, meu mestre, Antônio Anastasia, ao Marcos Pestana e ao governador Reinaldo Azambuja, prefeitas e prefeitos. Bom dia a todos, parabéns e coragem nessa largada, né? Afinal, as senhoras e senhores foram eleitos para implementar as promessas de campanha, mas, muito além disso, representam uma esperança de mudança à população. E, para isso, esse início de governo, 100 primeiros dias, é vital que sejam iniciadas, tomadas ações de pulso forte, às vezes duras, mas que, mesmo que não sejam muitas, que sejam transformadoras. E é nesse sentido que eu vou apresentar aqui um pouco do que deve ser feito nesses 100 dias de governo, uma palestra aqui um pouco mais resumida, mas, como foi dito, ela vai estar toda disponibilizada no site do ITV e também no Gestão Pública Eficiente, onde ali tem vários manuais também que podem ser acessados pelos prefeitos. Então, preparando para governar, eu vou falar rapidamente aqui, porque o Mauro já passou praticamente por todos esses pontos, do diagnóstico, do planejamento e da ação. No diagnóstico, o Mauro falou muito sobre a questão dos indicadores. Pode passando, por favor? Pode passar. Pode passar. Dos indicadores, é muito importante que... Volta, eu acho que eu vou ficar ali, que aí eu controlo melhor. Pode ser? Eu acho que fica mais fácil. Aqui, pode. Sim. Bom, então, nos indicadores, eu acho que é muito importante que os municípios, que eles façam o levantamento dos indicadores, aqueles que são mais importantes, fazendo um estudo comparativo do desempenho do município com o desempenho em relação ao Estado, em relação a municípios de porte semelhante, para que possa direcionar ali os seus investimentos e as suas políticas públicas. No site do Gestão Pública Eficiente, nós temos alguns indicadores que estão disponibilizados, que eu vou passar rapidamente, mas ainda ressaltando que, a partir do momento que os indicadores dos municípios eles estão transparentes, a sociedade poderá acompanhar muito melhor, eles vão indicar qual que é o rumo que o governo está tomando, as priorizações que foram feitas, e são muito observados também pelas agências de fomento e pelas organizações da sociedade civil. Alguns exemplos, então, de indicadores que estão disponíveis no site, na área de saúde. Vocês podem entrar depois no Gestão Pública Eficiente, mas tem indicadores de mortalidade infantil, de como que está o investimento na área de educação. Pode passar.
Nós temos ainda indicadores na área de educação, que são indicadores do Enem, mas também indicadores do IDEB e até das condições físicas das escolas. Aqui foi escolhido um município aleatoriamente, mas todos estão disponibilizados no site. Indicadores da área de desenvolvimento econômico, onde pega ali o perfil do município, PIB, emprego, desemprego, né, como que está a taxa de ocupação. Indicadores da área de educação, eu já falei, são vários, né, indicadores na área de gestão, que vêm os principais tributos, como ISS, IPTU, mas também do PIB, e ainda indicadores da Lei da Transparência, que estão disponíveis no site da Transparência. Ainda na fase do diagnóstico, além dos indicadores, as contas do município, que eu vou passar rapidamente também, porque o Mauro falou, muito importante entender o comportamento da Receita, o quanto que a Receita está comprometida em relação à despesa, qual a participação de cada tributo nas contas municipais, qual o percentual do orçamento provém de transferências que são dos estados e da União. Isso é muito importante saber qual que é o peso dessas receitas no orçamento e qual o grau de dependência que o município também tem dessas receitas de transferências. E ainda identificar os principais setores pagadores de imposto. Em relação à despesa, principalmente na área de pessoal, que é a maior despesa, é bom que você tenha um olhar especial para o comprometimento e também aquelas despesas relativas a custeio e relativas a investimento, se de fato elas estão sendo executadas. Ainda o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a pessoal, em relação à educação, em relação à saúde e também em relação à dívida pública, se o município está adequado a toda essa legislação. Ainda é muito importante fazer um diagnóstico de como está a composição de pessoal em relação aos servidores efetivos, contratados, cargos comissionados, porque isso vai direcionar todo o restante aí da gestão do prefeito. Um ponto que eu acho que é muito importante é ter um diagnóstico claro em relação aos contratos e convênios. Muitas vezes pensa-se que tem um recurso disponível e eles já podem estar comprometidos com contratos que são continuados e que precisam de que comprometem recursos para o ano subsequente, principalmente aqueles relativos, por exemplo, à água, luz, energia, limpeza urbana. Então, muitas vezes passa a imagem que o recurso está disponível, mas ele está comprometido. Importante observar a época de vencimento desse contrato, porque ali, naquele momento de vencimento, na renovação, ele pode ser revisto, ele pode ser renegociado, e principalmente também como está a prestação do serviço daqueles contratos que estão, daqueles serviços que não são bem avaliados pela população. Ainda em relação aos convênios, é muito importante olhar aqueles convênios, outra vez, né, que já dito anteriormente, que são de repasses da União e dos municípios, porque se esses convênios não forem executados ou se a contrapartida não for cumprida, isso pode implicar em suspensão do convênio, muitas vezes até devolução de algum recurso que já foi repassado. Então, é importante um olhar muito especial em relação a isso. Pode estrutura administrativa. Esse é um momento muito oportuno para que seja feita uma análise do quantitativo de secretarias, de fundações, autarquias que existem, alinhar a estrutura ao plano de governo, a estratégia que será formada pelo, né, que será atribuída aí ao novo governo que entra em curso, e fazer com que as estruturas sejam enxutas, dinâmicas, para que, além da redução de custo, haja mais agilidade na prestação de serviço. Passada a fase de diagnóstico, isso é tudo muito concomitante, entra-se então na fase de planejamento, onde é muito importante que se observe a equipe da prefeitura. O planejamento ele precisa de ser feito, é época de elaboração do PPA, mas é importante levar em consideração a realidade existente e também o plano de governo, aquilo que está comprometido, aquilo que foi a plataforma de eleição pelo prefeito. Essas equipes elas são suficientes para implementar aquelas diretrizes, aqueles projetos, aquelas iniciativas, elas estão capacitadas suficientemente, elas estão motivadas.
E aí eu cito aqui um exemplo interessante, que é do Vetor Brasil, que ele está com um programa onde ele recruta profissionais para alta liderança, faz o desenvolvimento, a capacitação, através de um processo seletivo para que tenham profissionais altamente qualificados para que possam implementar, então, as próximas etapas. Que vem, então, pode passar. O planejamento, o PPA, que é uma obrigação para o ano que vem, com a lei orçamentária, e eu defendo muito que é necessário fazer um planejamento de longo prazo. Pelo menos as capitais, nós já temos várias que existem, mas é o planejamento de longo prazo que vai apontar para onde o município precisa ir e quais são os caminhos que ele precisa de tomar para que ele possa atingir aquela visão de futuro. O ITV, como foi dito pelo presidente, ele está com 10 manuais disponibilizados, um deles, como fazer um planejamento de longo prazo, e que deve ser o norteador para o PPA, que deve ser elaborado ano que vem, e para a lei orçamentária. Né? E nós temos aí um instrumento de gestão muito poderoso, que é o contrato de gestão, que faz o elo de ligação entre esse planejamento de longo prazo com o planejamento de curto prazo, para garantir que toda uma agenda de desenvolvimento seja implementada. Afinal, as senhoras e senhores não foram eleitos para administrar déficit, para administrar situação escassa que está. Além disso, foram eleitos para implementar um programa de desenvolvimento para os municípios. E aí também existe um manual de como elaborar os contratos de gestão. E partir, então, para a ação, o plano de 100 dias, onde, nesse momento, deve ser feita toda a reforma administrativa. Eu tenho 2 minutos, então vou passar rapidamente. E uma metodologia muito interessante para fazer esse plano de ação, o que eu digo que é o 5W2H, é definir o que fazer, quem deve ser o responsável, qual o prazo, quanto isso vai custar, e fazer o monitoramento intensivo. Planos de ação são aqueles que precisam ser monitorados intensivamente para garantir que eles serão implementados, e aí a periodicidade desse acompanhamento vai ser dada pelo prefeito, pode ser semanal, quinzenal ou mensal. E, depois disso, definir os novos projetos que vão ser alocados os investimentos, que vão ser aqueles que vão dar o norte para o município. Também para os projetos existe um manual que está disponível. Nada disso adianta se não tiver um bom modelo de governança definido, e isso é muito importante que seja definido também nos 100 primeiros dias. E, para finalizar, então, estão aí os 10 manuais disponibilizados pelo ITV, podem ser acessados no site do ITV ou no Gestão Pública Eficiente, e ainda 4 cadernos de boas práticas já executadas em municípios que são referência na área de saúde, segurança, a educação e também gestão pública, e também as redes sociais, onde todos eles estão disponibilizados. Outra vez, qualquer dúvida, estou à disposição. É pouco tempo, né? 10 minutos para falar de 100 dias, mas estão todas as informações no site. Obrigada. Muito obrigado, Renato. Eu vou ser muito rápido e mostrar que nós temos um problema gravíssimo no país, chamado Previdência. Há um ditado que diz que, quando a maré baixa, a gente vê quem está nu. E quem está nu é o Brasil. O Brasil está nu. Então, eu vou mostrar para vocês que nós temos uma enorme pressão demográfica que vai arrebentar o gasto previdenciário e arrebentar as finanças públicas do país se nada for feito. Eu vou mostrar simplesmente através de gráfico o primeiro grupo é o grupo verde, são as crianças. O grupo azul é o que se chama de população em idade ativa, aquele que gera riqueza no país. E o grupo vermelho é o grupo de idosos, aquele que recebe transferência previdenciária. Os números, só um minutinho, os números que estão aí são milhões de indivíduos. E nós podemos perceber que, em 2000, havia 8 ativos para financiar cada um dos inativos. É 8 para financiar um. Pois muito bem, eu não vou passar todo o período, apenas alguns. Isso aqui é em 2030, e em seguida nós vamos ver 2060, que é essa situação. Pode dar mais um clique aqui. O que nós teremos, senhores, é apenas 2 ativos para financiar um inativo.
e nós teremos mais de 5 milhões de indivíduos com 90 anos ou mais e mais de 500 mil centenários. Isso significa que teremos apenas 2 ativos para financiar um inativo. Isso é possível, desde que nós tenhamos um enorme ganho de produtividade. Eu vou mostrar para os senhores que nós não vamos ter esse ganho de produtividade, pelo contrário, nós estamos andando para trás. Vou mostrar, em primeiro lugar, o gasto em perspectiva comparada. O que eu tenho aí é aproximadamente 100 países em que estão associados envelhecimento e gasto como proporção do PIB. O Brasil é um país, um caso inédito. Ele é jovem e gasta como um país velho. A tendência que nós teremos é levar o gasto a mais de 20% do PIB, o que significa dizer que o trabalhador de 2050 a 2060 vai trabalhar o dia inteiro para pagar previdência, saúde, educação, segurança e vai acabar o dia sem nenhum tostão no bolso. Ou seja, nós estamos condenando a juventude do futuro à pobreza. Esse é o país que nós vamos deixar para eles. Muito bem. Vamos ver o gasto previdenciário pós-Constituição. Ó, que beleza que foi construído pelo país. É uma beleza, é um caso assim espetacular de falta de senso de responsabilidade. Essa história é o envelhecimento associado ao gasto. Eu vou mostrar aí que envelhecemos, comparando as duas estatísticas, 80%, mas aumentamos o gasto em 230%. Ou seja, o gasto subiu 3 vezes mais do que nós envelhecemos. Isto aqui é um perfeito exemplo de incompetência. Os regimes próprios são servidores públicos, e os senhores terão esse desafio logo, logo, porque os municípios serão os estados amanhã. E os estados hoje não têm dinheiro para pagar sequer a folha, e como a minha previsão está mais ou menos ajustada, o ano que vem nós teremos aproximadamente 10 estados ou 12 estados que não terão recursos para pagar sequer a folha de pagamento nos 12 meses mais o 13º. Bom, são 3.500 beneficiários do regime público de previdência que gastam 127 bilhões de déficit. Isso significa que nós temos que tirar impostos para financiar a previdência de funcionários públicos também. É uma maravilha, porque o nosso sistema tributário é regressivo, ele taxa mais os pobres do que os ricos, e funcionários públicos são segmentos médios da sociedade para cima. Então, é transferência líquida de renda de pobre para classe média e classe mais alta. É outro exemplo de perfeita competência do nosso país. Bem, pelas minhas projeções, que bate com as projeções governamentais, em pouco tempo nós passaremos a um gasto só do INSS entre 18% e 21% do PIB, que, adicionado aos gastos dos regimes próprios, vamos chegar a 25% do PIB. Agora, fizemos uma PEC em 35 anos. Foi aprovada uma PEC dos gastos. Eu mostro para os senhores que a PEC não fica em pé sem a reforma da Previdência. Basicamente, o que tem aí é a decomposição dos principais itens de gasto ao longo do tempo, e nós vamos ver que, em 2035, isso aí vai estar disponível para os senhores, simplesmente não haverá recursos sequer para gastar nos itens fundamentais da atividade pública. Ou seja, só para pagar INSS, pessoal, educação, saúde, vai faltar dinheiro. Ou seja, nós vamos fazer dívida ou inflação. Bela combinação. Muito eficiente o nosso sistema. Muito bem, mas o que é pior, o nosso sistema previdenciário não apenas pressiona o fiscal, ele desincentiva a poupança e, portanto, o investimento e, portanto, a produtividade. Eu vou usar meu tempo aqui, está estourando, vou passar rápido, eu vou mostrar por que o nosso sistema previdenciário não incentiva a poupança. Porque a gente repõe 100% da renda, praticamente, para todos os trabalhadores que ganham até o teto, que é 96% dos trabalhadores do Brasil, eles têm 100% de reposição da renda. E varia um pouco de homem para mulher, é isso que está o gráfico indicando, mas, enfim, é praticamente 96% de todos os trabalhadores não precisam fazer poupança para a velhice. O INSS faz para ele. Como? Gerando dívida para o futuro. Muito bem. Eu vou mostrar um quadro aqui de poupança e de investimento
A nossa taxa de investimento, como consequência da baixa poupança, é muito baixa, 14,3% do PIB. Como parte disso é depreciação, significa dizer que a gente não tem capacidade de crescer. Não tem poupança, não tem investimento e, portanto, não cresce. E, para piorar, a nossa produtividade é baixa. Nós temos uma produtividade que não anda desde os anos 80, tem aí vários países comparados. Mas pode, e isso tem que ser dito com todas as letras, pode ser muito pior. Se eu comparar a nossa produtividade com os países vizinhos nossos, a gente só está melhor que a Venezuela, o que é muito pouco. Mas o que é pior? Nós estamos pior que a África. Essa é a situação. Nós estamos pior que a África. Ou seja, nós estamos condenados definitivamente, se não forem feitas reformas, a um país de mequetrefe. Um país exportador de banana, minério de ferro e talvez soja. Talvez isso. Pois muito bem, o bônus demográfico que a gente tinha se perdeu, senhores. Está aí apresentado que, em vez de aproveitar o ganho demográfico, o bônus com a produtividade, a gente jogou os dois no lixo. E, se nada for feito, nós vamos perder o que resta do bônus demográfico. Dessa forma, senhores, nós não temos mais tempo a perder. É fazer reforma e a agenda está aí, os senhores sabem melhor do que eu. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Tafner. Eu queria agradecer muito aos três expositores, o Mauro Ricardo, a Renata Vilhena, o Paulo Tafner,